Seja bem-vinda, esteja à vontade no nosso meio. Amém? Prazer recebê-la. Bom, prazer é meu. Cumprimentar a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Fico muito honrada. Quando a gente é convidada só uma vez e não é mais convidada, é sinal que pode ser que o povo não gostou, né? Não chamou mais. Mas se chamou de novo é porque, né, alguma coisa boa ficou da outra vez, né? Então a gente fica muito feliz com essa oportunidade de estar com o pessoal. E eu amo falar para a liderança, eu amo. Hoje nós estamos liderando um núcleo, que é da Igreja Batista da Lagoinha, e eu não estou muito acostumada a falar para o povo, estou acostumada a falar para a liderança. E toda a minha pregação no final volta para a liderança. Se eu vou falar Dia das Mães, mulher é isso, mulher tem que ser líder, primeira liderança para o seu filho. Se você não abre sua casa, você não é uma boa mãe, você não é uma boa mulher, você tem que ser uma boa anfitriã. Quando eu vejo, meu Deus do céu, tem gente que não é crente aqui. Estou me acostumando com a ideia, mas é porque eu creio que Deus me forjou para falar para a liderança. Até então, a gente acredita que é a liderança que faz diferença na igreja. É a liderança que faz diferença no mundo. É a liderança que muda o curso da história. Nada acontece se não for por meio de lideranças. Nada. A gente pode falar assim, não, o Brasil está péssimo, precisa acontecer alguma coisa. Mas se não se levantar um líder corajoso, disposto até a ir para o sacrifício, não muda nada. O povo pode fazer panelaço, pode fazer passeata, pode fazer 1000 moveres. Sabe o que isso vai fazer? Qual mudança vai surgir? Nenhuma. Porque precisamos de líderes que realmente se levantem, né, que não dependam só de um aglomerado, mas que sozinho ele tem uma visão e aí ele conduz outros para realmente que algo aconteça. Então você é que faz a diferença aqui nessa igreja, não é, pastor? É você que faz a diferença. É você que faz a diferença aqui na cidade de Formiga. Você faz a diferença na cidade de Formiga? Se você deixar de estar nessa cidade, vai fazer falta? Vai ou não? Você está plantado inutilmente como a figueira, pronta para ser cortada. Alguém quer ser cortado aqui da terra? Não, e se você está aqui, meu irmão, é porque você é frutífero. Você é uma figueira frutífera e não vai ser cortado, amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé por um instante, como meu tempo é curto, estou tão feliz, pastor Azemar está aqui, vou poder ouvi-lo. Sempre é uma honra tão grande poder ouvir os colegas. Vai ser tão bom poder compartilhar e receber muito mais. Feche seus olhos por um instante. Ó Deus, que alegria poder estar com os irmãos nessa tarde. Que privilégio poder, Deus, estar aqui, ouvir o Senhor. Deus, sabendo que o Senhor fala enquanto falamos. Pai, é tão lindo, Deus, quando a gente planeja alguma coisa, a gente tem algo no coração e de repente borbulha palavras que vêm direto do coração do Senhor. E é isso que eu quero que aconteça nessa tarde, Pai. É isso que eu peço, Pai. Naquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, tem me dado tanto desejo de compartilhar, que possa fluir, mas que flua mais ainda o desejo que o Senhor tem, Pai. Oh Deus, abençoa cada um dos meus irmãos, que consigam se concentrar. Eu sei que é um horário crítico, mas que o Senhor dê um interesse, uma paixão tão grande, Deus, pela sua própria palavra, pelo que está no teu coração, que possamos juntos, Pai, beber do que o Senhor tem para nós. Pai, ser realmente revigorados, Pai. Pai, eu vejo como soldados voltando para o quartel, para se lavar, para se banhar, e ao mesmo tempo para pegar suas armas e poli-las, e dar aquela lubrificada, e voltar ali, conversar com os colegas, contar suas vitórias, suas lutas, mas daqui a pouco se arrumam novamente, vão para a batalha muito melhor. Que assim seja esse tempo aqui, Pai. Tempo no quartel, Pai. Tempo, Pai, de reciclagem. Tempo mesmo, Pai, de aparar, de acertar e de poder receber dos outros tanta inspiração, tanto ânimo. Receber daqueles que vão ministrar, Deus, a palavra que precisam para avançar. Pai, é que eu peço e oro, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Há pouco tempo eu tive também um encontro com a nossa liderança e nós fomos rever algumas coisas e não tem jeito. Quando a gente vai rever, sempre a gente se depara com a importância da intimidade com Deus, o caminhar que Deus quer nos conduzir.
Eu gosto muito de estratégia, eu gosto muito de alvos. Eu trabalhei na prefeitura, né, no setor de estatística, e eu trabalhei fazendo pesquisas administrativas, trabalhei na Secretaria do Estado da Fazenda, não nasci pastora, não. E eu sempre estive muito envolvida com números, com processos, principalmente com avaliações. Avaliações do ano, avaliações de crescimento. E isso despertou em mim uma coisa muito legal. E no ministério eu nunca achei que isso fosse ser usado, mas eu nunca vi nada que fosse tão bom para mim também, em termos naturais, que é poder acompanhar processos. Eu perguntei ao pastor se vocês estavam trabalhando com alvos, metas, porque eu lembro quando eu vim aqui, a gente compartilhou alguns cartazes, e lá a gente trabalha muito forte em cima dos alvos, porque se a gente não tiver alvo para alcançar, a gente passa ano após ano, entra gente e sai gente, e parece que não muda muita coisa. Parece que o alvo é ter gente na célula, e a célula não morrer, a célula se manter, mas Deus quer algo além. Ah, não, pastor, eu sei, nós temos que multiplicar. Exatamente. Mas entre abrir uma célula e multiplicar, existe um processo que permeia todo esse caminhar. Toda essa caminhada precisa se desenrolar em cima de um processo. E é aonde muita gente se perde. Porque como o processo é longo, 9 meses, 1 ano, e não depende de algo que a gente produza que fique fixo, mas depende de todas as pessoas envolvidas, do interesse, do entusiasmo, da capacidade de liderança. O processo muitas vezes não é muito claro e esbarramos na falta do processo. Eu queria rapidamente só falar o início de tudo antes de entrar numa dinâmica que eu gostaria muito de fazer. Não sei se o tempo nesse horário vai dar, senão a gente pode fazer no outro horário, não podemos, pastor? Se não puder agora, a gente pode só introduzir e fazemos a dinâmica depois. Eu queria falar um pouquinho, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente, em Mateus, no capítulo 14, no verso 23. Mateus, capítulo 14, no verso 23. Todos acharam aí? Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho. Fala comigo, sozinho. Sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Interessante esse texto, eu queria parar exatamente aí. Nós falamos tanto da importância da oração, da importância de gastar tempo com Deus, da importância que Jesus deu à oração, sendo o Filho de Deus, da importância da meditação, mas eu imagino que não tem área que nós falhemos mais do que da oração. Talvez você fale, pastor, eu oro muito, eu vou para o monte, levo a minha célula, eu venho para a igreja, eu oro com os irmãos. Mas é que eu não estou falando de monte com as pessoas, nem da igreja. Eu estou falando aquele seu tempo a sós, sozinho com Deus. Eu moro perto do monte, acho que mais famoso de Belo Horizonte, o Monte Palmares. Multidões e multidões passam lá todos os dias. Sempre muita gente orando. Nossas equipes vão muito lá para orar. Mas eu raramente ouvi alguém dizer, pastor, eu fui para o monte orar sozinho. E como Deus falou comigo, sozinho. Toda sexta eu vou para lá sozinho. E fico eu e Deus. A importância do estar sós. A importância de estar só para o ministério, para ouvir o que Deus quer. E eu queria falar um pouquinho, então, sobre as reflexões. Eu andei lendo um livro muito interessante, que fala sobre as cercas sagradas, não sei se o pastor leu, do N. Cordeiro. E foi um livro que me chamou muita atenção. Tanta atenção que eu troquei o material do nosso Centro de Formação Cristã, tirei um livro que a gente tinha de devocional, de ensinar como estudar a Bíblia sozinho, e adotei esse material. Porque ele fala exatamente desse momento a sós, do devocional, da importância do tempo com Deus. Não, pastor, eu estou careca de ouvir de devocional, eu tenho 30 anos. Mas eu quero tanto ser fortalecida na ideia de buscar a Deus, como fonte, como tudo que eu preciso, que tudo que fala de intimidade, isso me interessa muito. E nesse material ele usa algo muito interessante, entre outras coisas que a gente vai compartilhar. Ele fala sobre... tá comigo, né?
Eu queria falar, alguém já viu uma árvore muito grande chamada sequoia? É uma das árvores maiores que existem. No Canadá, nos Estados Unidos, eles têm muitas árvores, e no Amazonas também, que chamam sequoias. Elas são tão grandes, e sobrevivem tantos anos a tantas situações, que é algo que chama muita atenção. E houve uma época que essas sequoias começaram a ser ameaçadas. Em 1606, um povoado que foi formado ali em Quebec, na cidade do Canadá, e essa árvore, essa sequoia, ela acompanhou centenas de anos da história da cidade, centenas de anos. Então ela viu guerras, ela viu cidades construindo, ela viu tantas tempestades, viu gerações surgindo, e essa sequoia ali, apontando cada vez mais alto para o céu. Eu já vi uma sequoia e eu fiquei assim, apaixonada, porque a gente abre os braços, tem que ser várias pessoas para poder abraçá-la. E a altura ser quase o pescoço no estique, você deve ficar bem longe para poder enxergá-la. Mas aconteceu algo nessa sequoia que já tinha 70 metros de altura. Mesmo os mais vulneráveis e fortes árvores que existem há centenas de anos, elas também se tornam vulneráveis. E essa sequoia, de repente, ela caiu e tombou. E os estudiosos não sabiam o que havia acontecido com ela. Porque ela era tão estrondosa, sobreviveu a tantas coisas, viu tanto da história e agora se encontrava tombada. Mas aconteceu alguma coisa e eles estavam tentando descobrir, os pesquisadores estavam tentando descobrir o que aconteceu. E pesquisa daqui, pesquisa dali e descobriram o seguinte, que o problema aconteceu lá embaixo nas raízes. Como ela estava num parque e muito visitada, muitas pessoas iam visitar, andavam à sua volta e pisavam em sua volta, o que aconteceu? Que as suas raízes foram pisadas, foram muito pisadas, pisadas, ao ponto de irem morrendo. E ao morrer, passou um tempo, então essa sequoia caiu. O que isso tira para a gente? Vamos abrir a Bíblia, então, em Jeremias, no capítulo 17, no verso 15. Jeremias 17, 15, diz assim. Aos que vivem me dizendo, onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Vamos abrir agora em Lucas 10. Lucas 10. Lucas capítulo 10. No verso 38, diz assim. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou ao Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A decisão de cultivar um relacionamento com Jesus, acima de qualquer outra coisa, é vital para que você seja protegido contra as situações que vêm nos assolar. Ou seja, você ama o Senhor, você ama Deus, você o serve, você lê a Bíblia, ora com os irmãos, está ali em tudo, mas começa a vir bombardeios. Você começa a liderança, pessoas começam a te criticar, pessoas reclamam de você, levantam até calúnias e injustiça contra você. As pessoas não seguem as orientações que você dá, falam coisas para você que você, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E você começa a ser bombardeado de tantas maneiras por causa dessa sua posição de liderança. Certo ou errado? Ou isso acontece comigo? Ao longo do ministério, as pessoas começam a pisar nas nossas raízes. A gente está ali servindo, mas a gente está exposto. A gente está se expondo. Expondo o nosso coração, expondo os nossos interesses, expondo nossa vontade de servir. E muitas vezes as pessoas vêm, aproximam-se de nós e parece que vêm para nos sugar.
vem parece que para nos pisar. Quem já passou por isso? Eu falei, gente, tem as pessoas que parecem que são assim uns enviados. Misericórdia. Que vem para a sua liderança, que vem para a sua célula, que parece que vem para pisar em você mesmo. E o que fazer diante dessa situação? E pessoas aproximaram-se assim de Jesus também. Os fariseus, os saduceus. Ontem eu meditava no meu devocional e vi ali, né, os caras mais importantes, os mestres da lei, o chefe do sacerdote, o líder do grupo religioso, era só top de liderança. E iam atrás de Jesus para pisar nele. Iam atrás de Jesus para pá. Mas Jesus ficava inalterável. Era impressionante a postura de Jesus. Nada afligia Jesus ao ponto de abatê-lo. Não estou dizendo que ele não sentia. Não estou dizendo que Jesus não ficava triste. Mas ao ponto de mudá-lo do seu curso, ao ponto de levá-lo a se abater, Jesus se mantinha. E isso que nós queremos chamar de cercas sagradas. O que são essas cercas sagradas? São cercas que nós colocamos à nossa volta para nos proteger de pisões, de situações que vêm para nos assolar. E essas cercas sagradas é que Deus quer que nós façamos. Quando esses pesquisadores descobriram a causa dessas sequoias terem caído, eles construíram cercas em volta de todas as sequoias que tinham no parque. Então as pessoas só podiam chegar até determinado ponto. Eles não podiam chegar perto das suas raízes. Não podiam chegar mais perto. E Deus quer nessa tarde que você aprenda a construir cercas à sua volta. Cercas sagradas que vão proteger você contra aqueles que querem pisar nas suas raízes. E essas cercas sagradas se chama devocional. Essa cerca chama-se momento a sós com Deus. É a única forma que nós temos para nos proteger. Eu não sei, você e pastores aqui, a gente às vezes está acompanhando um líder, de repente descobre que o líder, te caiu. Está querendo separar da esposa. O líder saiu de casa. O líder fez isso. Eu falei, Jimmy, não acredito. Não acredito que está acontecendo. O líder conhece tanto, sabe tudo da palavra. Como que cai numa besteira dessa? Você pode saber, com certeza, ele não tinha cercas sagradas. Ele estava ali, exposto, mas não estava cultivando aquilo que ia protegê-lo, aquilo que ia definir se ele ia continuar crescendo ou se ele ia ficar vulnerável às quedas. À medida que nós vamos cultivando esses relacionamentos com o Senhor, nós vamos vivendo aquilo que Deus tem. Em Provérbios 4, 23, queria que você voltasse comigo, porque a gente não leu, mas está escrito lá no slide número 3. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Diga comigo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, Deus não está falando que o sucesso, o que determina se você vai continuar ou não, é você continuar crescendo no conceito de liderança, nos aspectos de liderança, se você for mais humilde. Não, o seu coração. Guardar o seu coração, acima de tudo. Em Salmo 119, 24, diz assim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselhos. Você não tem as qualidades necessárias que precisa para se manter firme e forte. Nós somos por demais incompletos, por demais limitados, por demais insuficientes. E eu não estou falando isso porque nós temos que ser humildes e reconhecer, mas você já provou no seu dia a dia coisas que você quer alcançar e você fala, eu não consigo. Coisas que você quer fazer e fala, eu não dou conta. O que está acontecendo? É Deus te mostrando, filho, você tem limite. Nós somos limitados na nossa essência. Deus nos criou com muitos limites. Tudo na nossa vida é refeito de limites. Você tem limite de tempo de existência nessa terra. Não adianta você querer viver para sempre. Você tem um tempo limitado, dias contados aqui. Você tem limite no seu corpo físico. Se eu tentar alcançar aqui uma altura de 3 metros, jamais. Não vou conseguir, só com a ajuda de escada. Eu tenho limite de recursos financeiros e você também.
Como eu gostaria, você também, de poder todo ano fazer uma viagem ao redor do mundo, gastar muito dinheiro nos melhores restaurantes. Temos limites de recursos. Temos limites de tempo. O meu tempo aqui é muito curto, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Como eu gostaria de morar a cada época numa cidade, fazer limite. Eu tenho limite até no meu relacionamento. Eu quero poder me interagir melhor com as pessoas. E eu viro e mexo, eu brigo, tem problemas. Limites. Nós somos extremamente limitados em tudo. E se a gente pensa que a gente pode alguma coisa mais do que a gente realmente pode, estamos completamente enganados. Mas o problema é que nós achamos que podemos ser e fazer tudo o que a gente imagina. Tudo que a gente sonha e planeja. Por quê? A nossa mente vai muito além do que a nossa limitação é capaz de nos mostrar. E nós falamos e profetizamos, né? Você vai além, você vai fazer mais. E vamos sim. E vamos. Como que Deus quer nos conduzir? Essa igreja tem ido tão além. A sua célula com certeza tem ido além. Você tem visto as coisas que você nunca tinha imaginado ver em Deus. Mas mesmo assim, existe um limite. Um limite. E como eu posso crescer para que esses limites não me impeçam de viver coisas tremendas em Deus? Coisas enormes em Deus, nas profundezas começando do meu coração. Lendo esse livro, achei interessante o comentário que ele faz de um autor que chama Titus Cowan. Titus Cowan foi o fundador de uma igreja no Havaí. Quando o Havaí era uma provínciazinha, muito pequena. E esse missionário pastor foi lá e ele começou a fazer algo tão grande para Deus, tão especial em Deus, que essa igreja, ela começou a crescer e começou a vir gente de vários vilarejos, de outras pequenas cidadezinhas, se mudar para aquela cidade do Havaí para poder frequentar essa igreja. E assim foram vindo. E o Havaí cresceu tanto, muito por causa dessa igreja. E eles então começaram a crescer. E esse pastor fez um trabalho imenso ali. E o N. Cordeiro, que mora lá e tem uma grande igreja lá, ele queria saber os segredos. Que quando ele mudou para lá, ele não sabia muita coisa, era novo, ia começar uma igreja. E ele falou, o que eu vou fazer? E ele buscou, então, conhecer esse Titus Cowan. Já falecido, lógico, né? Ele foi buscar o livro. Chegou numa biblioteca, o livro só tinha um. E era uma relíquia, estava trancado em 7 chaves. Ele tinha que entrar numa sala, pôr luva, para poder ver o livro. Mas aquilo para ele era tão precioso. Porque ele falou, eu preciso aprender os segredos. Os segredos que esse pastor desenvolveu aqui e que eu não sei. Mas quem sabe, lendo e ouvindo, eu vou aprender tanto e vou poder ir além. E ele então começou a ir nessa biblioteca, foi registrado, e a moça pôs 1000 recomendações, mas todos os dias ele ia para lá, passava horas lendo aquele livro. Às vezes no sábado inteiro lendo aquele livro, lendo. Mas ele ficou insatisfeito disso ali, começou a copiar, e copiou o livro inteiro. E no último dia, quando ele acabou de copiar, mas ele começou a ver que algo começou a mudar no coração dele. Ele começou a ser transformado também naquela leitura. E ele pôde perceber que algo estava acontecendo. Mas quando ele saiu da biblioteca, encerrando, agradecendo a moça, falou, olha, eu passei mais de 1 mês aqui, ou 2 meses, eu não lembro, estudando, e foi um privilégio, muito obrigada, muito agradecida. Ela falou, nós temos algo para você. E pegou o livro do Titus e deu para ele. E falou, olha, nós encontramos mais uma cópia desse livro. E nós vimos que seu interesse era tanto, que a gente quer deixar nas suas mãos. Ele falou, puxa, se eu soubesse, não teria copiado tanto. Mas talvez se ele não tivesse copiado tanto, ele não teria aprendido tanto. E ele pegou aquele livro e abraçou e falou, aqui tem tantas maravilhas, tanta riqueza de conhecimento. Cada riqueza é algo assim de babar. E ele começou a aplicar muitos daqueles ensinamentos. E começou a colher os frutos de aplicar aqueles ensinamentos. Nós chamamos isso de tutores, de mentores. Pessoas com quem nós aprendemos. Pessoas com quem nós subimos no ombro dele para poder ir além. Aqueles que nós sentamos aos pés para ouvir o que ele tem para nos ensinar. Pessoas que nos inspiram. E a gente começa a caminhar diferente, porque alguém nos inspirou. Vocês aqui têm o pastor Alvin,
E tantas outras pessoas com certeza os estão inspirando. E Deus quer continuar. Mas Deus tem tutores que estão na Bíblia, mentores que estão ali dentro e que querem continuar ensinando você. Muitas vezes a gente lê a Bíblia como devocional para escrever. Mas eu queria que você começasse a ver a Bíblia como esse mistério de Deus para você, que quando você se assentasse para ler, você visse os atores, os personagens vivos e ativos. Interessante um exemplo de um pastor que estava no hotel, um congresso, ia ministrar, um hotel muito lindo, muito bom. E aí ele ali, com cardápio, de repente chega uma moça e fala, e aí, você está satisfeito com o hotel? Aí ele, tô assim, muito satisfeito. Você gostou dele? Muito. E o quarto, você está satisfeito? Muito, muito bom, gostei. Ele achando que eu era uma moça fazendo pesquisa de satisfação, né? E aí ela falou assim, mas você sabe que o quarto ele tem muitos serviços para deixar o hóspede ainda mais satisfeito. E se você desejar, é só você me falar. Aí ele olhou para a moça, pegou as coisas dele e falou, José, me espera, eu também estou aí, fugindo com você. Ele lembrou na hora de José do Egito e agiu igualzinho, levantou e saiu correndo. Aquele tutor da Bíblia se fez presente naquela hora. Sabe, Deus quer que a gente esteja tão ligado à Bíblia, aos personagens da Bíblia, que cada situação que a gente passa, a gente se liga a eles. A gente, conecta. A gente vê um problemaço, uma dificuldade enorme. Você fala, Davi, como é que negócio do estilingue, da pedra? Como é que é, Davi? Aquelas palavras que você falou. Davi, vamos lá, me lembra. E Davi vai falar, estou aqui, cara, é o seguinte... Olhe para aquele gigante, mas veja atrás dele um Deus muito maior. Olha, Davi, me ensina isso. Olha, o negócio é o seguinte, não olha para o povo medroso, não. Faça como eu. Lembra do que você já fez. O que você já venceu, cara? Aí você fala, olha, um dia eu tive uma tentação assim, eu consegui. Então, eu também matei um urso, eu também matei um leão e derrubei o gigante. E você também já fez isso, e você vai vencer esse problema. Sabe, os mentores, os tutores da Bíblia, eles querem interagir conosco hoje. Ele não quer ser uma história de pregação para a nossa vida. Eles querem vivenciar o nosso dia a dia junto conosco. Existem algumas maneiras da gente aprender. E eu queria que você aprendesse. Você escolhe quem você quer que seja seu mestre. A sabedoria ou as consequências? As consequências, ela é um mestre muito rigoroso. Você paga caro na matrícula, paga caro na mensalidade, são extremamente caras. E exige que primeiro você cometa o erro e só depois ensina a lição. Ou seja, você quebra a cara, muitas vezes. Estou pagando para ver, tem gente que só aprende apanhando. Eu fico boba. A gente aconselha os jovens, não namorem um rapaz não crente. Isso não é o caminho de Deus, você vai apanhar, você vai sofrer com isso. Pois a bendita vai lá e namora o cara. Daí alguns meses, me traiu, me abandonou. Eu falei, ainda bem que foi antes de casar. Ainda bem que você tombou com a cara na parede. Aí vai de novo, a gente aconselha de novo, não faça isso, não faça aquilo, é perigoso. Olha, a Bíblia diz isso. Aí vai lá o bendito e faz tudo de novo. Cara na parede, nariz quebrado. Quantos narizes você vai ter para quebrar? Daqui a pouco seu nariz não existe mais. Mas tem gente que é tão teimoso, que fica com esse mestre rigoroso, sofrendo e apanhando. Mas existe o outro mestre, que é o mestre chamado sabedoria. E ele tem um custo muito alto para entrar, porque ele ensina a lição antes de você cometer o erro. A sabedoria coloca uma cerca no topo da montanha e as consequências o visitam no hospital. Deu para ver a diferença? A sabedoria você paga muito caro antes, muito, muito caro. Porque você tem que acreditar que tendo uma atitude de aprendizado e de obediência, você vai se livrar de muito sofrimento
de muitas consequências desastrosas. E essa lição vai vir antes de você cometer o erro. É aquele jovem que fala, eu escolhi esperar. Eu não vou sair namorando rapaz do mundo. Estou com 35 anos, mas eu não vou baixar a guarda. Eu não vou ceder. Está ali firme. Sabe, aquela pessoa que não negocia. Eu sempre preferi aprender com a sabedoria. Sempre. E eu falei, Deus, eu não quero quebrar a cara, não. Então eu fico muito ouvindo que as pessoas apanharam e falei, opa, esse caminho eu não vou tomar, não. Esse aí eu não vou fazer, não. Vai ficar igual eles ali, Deus o livre. Mas o tolo vê os outros afundando e mesmo assim afunda. Já viu o peixe? Você vai num rio pescar, o pastor gosta muito de pescaria, né? Peixe é o animal mais bobo que tem. Porque ele vê os colegas sendo pego pelo anzol, arrancado lá, e ele vai também para o anzol. Pode ter milhares de peixes, centenas deles sendo pegos pelo anzol, e o tonto vai também. Porque ele só tem uma coisa. Comida na cabeça dele. Ele só pensa no estômago. Na satisfação que ele vai ter de comer. Não pensa nas consequências desastrosas por essas escolhas. Que é a sua própria vida. Muitos têm vivido assim. Só pensam no prazer. Parece que não pensam, não tem uma caixa para pensar. E é hoje que nós queremos trabalhar sobre isso, que Deus quer convergir os seus pensamentos, a sua capacidade funcional dos seus neurônios, das suas células mentais, para as coisas certas, que vão trazer os resultados mais lindos possíveis. Mas tudo vai depender do que você está meditando, do que você está pensando, do que você está armazenando. Quando Jesus subia para o monte para orar. Algo ele tinha, ele viu tanta coisa durante o dia. E ele precisava pontuar tudo para Deus. Deus, aconteceu isso. Deus, aconteceu aquilo. Deus, e amanhã? Como será? Talvez você pense que Jesus ficava a noite inteira falando, né? Deus, isso, aquilo. Porque a gente acha que oração é ficar falando, sem parar. Mas orar, passar tempo com Deus, não é ficar só falando. É tempo de parar. É de quietar o coração. Sabe, por aquele louvor que te arrebata. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E você se deixa ser arrebatado por Deus. Põe aquele louvor que mexe com todo o seu ser, suas emoções. E as suas emoções são convergidas ao amor de Deus. Esse tempo a sós. É aquele tempo que você abre a Bíblia, sem fazer devocional ainda, abre, Deus, aqui eu lembro agora dessa passagem que me diz isso. Deus, como isso é lindo, Senhor. Pai, nessa situação de hoje, o que eu não estou vendo? O que eu preciso enxergar? Um dia eu ouvi no pastor Aloysio da Videira, ele falou uma coisa muito interessante que eu gravei para mim. Muitas pessoas não têm, muitas vezes, o que transmitir para o povo, uma palavra rema, um maná do céu, por falta de consagração. E eu falo, Deus, é verdade, que quanto mais a gente gasta esse tempo com Deus, como a palavra vem e flui para a gente, como a gente tem o alimento para dar para as ovelhas, é o maná do céu. E eu prefiro aprender com o Senhor. Abra a Bíblia comigo no Salmo 19, 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e... A minha tem uma tradução que diz: e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ou seja, a lei do Senhor é simplesmente perfeita. Perfeita. Tudo o que você precisa saber de Deus e como agradá-lo está aqui, na palavra de Deus. Eu fico, às vezes, assim, muito preocupada e triste, tenho vontade de pegar a pessoa e interromper a oração dela, às vezes. E com certeza, como eu, talvez você já tenha feito orações assim: Senhor, ensina-me a tua vontade. E Deus falou: filho, eu estou tentando ensinar. Senhor, revela a tua vontade. Filho, eu já revelei. Se você ler, você vai saber.
Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Então começa a ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. O centro da vontade de Deus, meu querido, não é um lugar físico, não. Não é porque você vai lá onde está os árabes matando todo mundo como missionário e prega, ou vai para a Nigéria, ou vai para a Etiópia, ou vai para a África ser missionário. Aí você fala, aquele cara está no centro da vontade de Deus. Eu também estou no centro da vontade de Deus em Belo Horizonte. Você está no centro da vontade de Deus em Formiga quando você está obedecendo essa palavra. Quando você está seguindo o que está aqui. Mas quantas pessoas parece que ficam num mito? Senhor, eu quero entrar no centro da tua vontade. Parece ter um arco assim, né? E tem lá uma mira e ele está lá, Senhor, me empurra para lá. Deus me acerta lá no centrinho. Puf! Centro. Antigamente era a vontade, agora é o centro, né? O centro é mais espiritual do que orar só pela vontade de Deus. Querido, cada vez que eu me alinho à palavra de Deus, que eu obedeço, eu estou vivendo a vontade de Deus aqui na terra. Eu sei que Deus está agradando de mim. E se você não tiver esse sentimento, essa realidade no seu coração, de que você vive a vontade de Deus porque você o obedece, você o agrada, você é sincero de coração, você falha, mas é rápido em confessar os pecados e acertar a sua vida. Oh, como Deus fala, filho, você está na minha vontade. Mas o diabo não quer que a gente desfrute de alegria, de paz, de satisfação. Ele quer que a gente sempre se sinta frustrado, devedor. E aí ele fica colocando isso na cabeça. Só que o centro da vontade de Deus está revelado aqui. Vamos ler primeiro 2 Coríntios 7, depois voltamos para o outro. 2 Coríntios, capítulo 7, do versos 8 a 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versos de 8 a 10. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vamos ver então só essa diferença aqui de disciplina e arrependimento. A sabedoria que a Bíblia ensina nos leva a disciplina ao extremo. E esse pode causar dor. Quem aqui já fez propósitos, né, de ir para academia, fazer caminhada, correr? Quem aqui faz uma caminhada, um exercício físico? Algum exercício físico? Levanta a mão. Não, agora eu estou preocupada. Pelo menos você fala assim, não, eu faço caminhada, eu faço... Irmão, é para levantar a mão. Esse povo que não levantou a mão não faz nada. Pastor, pelo amor de Deus, as ovelhas vão ter AVC. Tem que cuidar da saúde física deles, pastor. Gente, todo mundo tem que praticar exercício. Aqueles que fazem exercício e querem sempre melhorar seu desempenho, ou perder um pezinho, né? É fácil, gente. Oh, meu Deus do céu, eu vou para a academia todo dia que eu estou assim, glória a Deus por essa tortura, assim, mas eu vou lá fazer musculação, detesto fazer musculação. Mas como eu gosto de lutar boxe, então eu tenho que ter músculo para o boxe, senão minha perna, meus braços vão arriar. Eu já falei aqui para vocês, né? Então, tem que ter. Mas também estar preparada não é fácil. Fazer a tal da flexão, da abdominal, gente, só o Cristo. Mas é bom o resultado, não é? A gente se sente bem depois de 1 hora de academia, de corrida. Pastor, corri a volta da lagoa, você acredita? 2 horas e 14 minutos. Correndo. Porque depois de 1 hora de corrida ou menos, você não consegue mais andar. A perna dói tanto que se você andar, você não consegue. A dor é muita. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. O máximo que eu corri foi 10 quilômetros. Mas aí eu resolvi ir com a minha filha. O sonho dela era a gente correr juntas. Só que ela corre 1000 vezes mais rápido. Até o 5º quilômetro ela foi comigo. Depois ela falou, mãe, agora eu vou. Eu falei, vai, filha. E eu vou devagarinho, todo meu ritmo. Aí eu falei, não, vou correr só uns 8 quilômetros. No máximo 10 e vou parar, porque eu não estou preparada para tanto. Nunca fiz isso.
Mas aí eu pensei, quando eu cheguei no 10º quilômetro, bom, se eu voltar para trás, são mais 10, são 20, então é melhor ir para frente, é 18. Aí eu fiquei, nem passo, e volta eu fico. Aí eu falei, não, acho que eu vou andar um pouquinho. Quem disse? A perna não aceitava andar de dor. Eu falei, então, o negócio é ir para frente. E eu, cada passo que eu dava, cada quilômetro que eu avançava, eu falei, glória a Deus, Senhor, eu sou mais, eu dou conta de fazer mais do que eu imaginei. Aleluia, sim, a carreira cristã. A gente consegue mais do que a gente imagina, e a gente é tão fracote, a gente sempre acha que não consegue, e o Senhor está mostrando que nós conseguimos, aleluia. E lá foi. Tudo bem, que depois eu, na noite, eu não estava assim, né? Na igreja. Quando o pastor mandava ficar em pé, eu, não, por favor, sentado em pé, não. Não é fácil. Condicionamento, exercício não é fácil. E Deus, Ele quer, através da Bíblia, nos conduzir a uma disciplina. A uma disciplina, para que a gente não tenha que se arrepender. A sabedoria que a Bíblia ensina nos leva à disciplina ao tempo, e essa vai causar muita dor. Ler a Bíblia, muitas vezes, não é fácil no começo. E tem coisas que a gente lê e não entende, não tem problema. Medita e escreve o que você entendeu. Quando nós lemos em 1 Coríntios, aqui no capítulo 10, no verso 10 e 11, quando ele fala aqui, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, a sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, como estivermos presentes. Gente, o apóstolo Paulo não era mole não, né? Mas é melhor você ser disciplinado. E depois, voltando para o exercício, não ter que ter problema de colesterol, de diabetes, de pressão alta. Você está, glória a Deus. Você vai fazer exame igual eu fiz, tem nada. Graças a Deus. Mas estava alto o meu colesterol. O exercício me salvou. E a boca também, fechando, né, para algumas coisas. Mas quem não tem coragem de praticar exercício, daqui a pouco está aí, cheio de problema de saúde, cheio de problema de enfermidade, porque não quis pagar o preço da disciplina. Será que alguém está apanhando aí por causa disso? Aí está pagando. E eu vi o Mauro Celuro falando uma vez que o seu ministério vai ser do tamanho da saúde que você cuida. Uai, se você não tem saúde, você vai morrer antes do tempo. Ou no mínimo vai ficar limitado. Vou fazer visita. Não, irmã, não aguento fazer visita não. Minha pressão sobe quando eu subo o morro. Ilimitado. Irmão, vou fazer ele. Não posso ficar mais de 2 horas sem comer por causa da diabetes. Leva a barra de cereais, então. Entende? O nosso ministério e o Senhor quer nos ensinar o quê? Então discipline-se. Coma da Bíblia todo dia. Cercas sagradas todos os dias, para que você não tenha que depois se arrepender. As fontes de sabedoria, Tiago, capítulo 3, do versos 15 ao 17. Pastor Alvio, eu estou acostumado a falar para a liderança, assim, a primeira palestra, segunda e terceira, a gente vai crescendo, montando. Eu estou aqui, será que eu vou chegar onde eu quero? Tem tanta coisa que a gente quer compartilhar. Eu estou só fazendo uma base aqui, para a gente chegar na estratégia, mas se Deus não for a fonte de tudo na nossa vida, nenhuma estratégia será. Tiago, capítulo 3, versos 15 ao 17. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Essa é a fonte que Deus quer que a gente tenha. Sabe quando você começa a exalar a paz? Começa a exalar amor, começa a exalar frutos, você começa a exalar misericórdia, você começa a fazer coisas e revelar coisas que as pessoas dizem assim, nossa, que isso? Gente, foi por causa da sabedoria que você adquiriu. Muitas vezes, a gente pensa assim, talvez o pastor já até falou isso, mas é bom a gente lembrar. Pastor, tem dia que eu não dou tempo de fazer devocional. Eu não tenho tempo. Tem dia que eu levanto na correria. E não dá tempo. Como que eu vou gastar meia hora lendo a Bíblia, mas meia hora
Nós fizemos um acampamento com os jovens e eu trabalhei muito em cima disso. O acampamento era devocional. E normalmente, acampamento, você fala assim, todo mundo vai acordar, tomar café, 30 minutos para o devocional. Eu falei, aqui vai ser 1h20 de devocional. Você vai gastar 20 minutos lendo a Bíblia, 20 minutos escrevendo, mais 20 minutos compartilhando, e depois você vai refletir. E esses jovens, então, deu 1h, 1h15, né, que até que desloca, eu falei, vocês vão ter esse tempo, eu adoro o Senhor. Dei alguns textos e fui ensinando a importância, fui ensinando. Gente, esses jovens, que foi o acampamento de jovens, a gente chamou Jovens Sem Limites, eles voltaram tão maravilhados, tão apaixonados com Deus, com a palavra, com o devocional. Quando a gente voltou do acampamento, isso foi ano passado, eles criaram um grupo, Devocional Jovens Sem Limites. E aí começaram a colocar os devocionais ali, vários jovens. E a gente começou a ver os devocionais, eles compartilhando. E eles falando a mudança na vida deles, por causa dessa intimidade com Deus que eles aprenderam a ter. Muitas vezes a gente que é líder quer tanto colocar as coisas nas pessoas e não as deixam elas mesmas buscarem o maná para a vida delas. Eu falei, a pessoa passou mais 1h15, o que nós vamos fazer? Você tem a Bíblia, meu irmão. Vai ler, vai escrever, não tenha pressa. Muitas vezes a gente começa a se envolver com tanta coisa. E a gente começa a achar que fazer coisas é mais importante do que estar aos pés do Senhor. Mas eu tenho experimentado na minha vida, cada vez que eu fico aquele tempo maior, e mais tempo com o Senhor, o pouco que eu falo faz diferença. Mas aquele dia que eu também me rendo, a levantar e já ter uma reunião marcada e sair correndo, não consegui acordar tão cedinho, aí eu vejo que a coisa fica tão difícil e tal. E eu falo, Deus, perdoa minha falta de temor, Senhor. Hoje o nosso tempo foi tão curtinho, mas eu tenho essa demanda. Deus, mas eu não quero viver desse jeito. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Meu esposo é testemunho como eu primo por isso. Como eu primo por esse tempo a sós com Deus. Porque isso é a fonte. E muitas vezes a gente acha que não tem como por causa das nossas responsabilidades. Mas você sabia que, de fato, 80% do que você faz, outras pessoas podem fazer? Muita coisa você está fazendo e outras pessoas podem fazer. E você sabe que 15% do que você faz, se você treinar algumas pessoas, eles vão fazer. Ou seja, sob sua responsabilidade, a única coisa que só você pode fazer, resta só 5%. Pastor, mas eu trabalho 8 horas por dia. Isso você tem que trabalhar mesmo. Então, vamos administrar o que sobra depois dessas 8 horas. O que você faz depois das 6 da tarde até as 9h30 da noite? Esse período todo, você gasta como? Você fazendo um monte de outras coisas? Ou distraído? Ou delegando? Nós estamos com a experiência do núcleo, agora a gente tem que treinar mais esse povo que está desse lado de cá agora, nessa região. E eu falei, nós precisamos visitar as pessoas, precisamos ir nas casas, precisamos ir. Formamos uma equipe, carrego 3 comigo, vamos fazer visita. Estou lá toda terça, com eles fazendo visita, ensinando. E eles estão maravilhados. Agora eu quero fazer, pastor. Eu falei, então na próxima você vai sozinho. Você vai sozinho. Porque nas próximas eu não sei, não vou mais. Vou de vez em quando. Mas é a hora que você vai treinando. Mas esses 15% eu preciso deles. Eu preciso desse tempo. Treinando pessoas. Quanto tempo você gasta treinando os outros a fazer coisas que você faz? Quanto tempo? Você gasta com seus líderes, com seus membros da célula, ensinando coisas que você vê que é importante, que um dia você pode deixá-los fazer. Às vezes nós gastamos tempo fazendo a reunião, estudando, planejando, e ligando, e passando no WhatsApp, e tal. Mas e tempo de preparação? E tempo de preparação? Mas esses 5%, o que só você pode fazer? Só eu posso ser esposa para o Valdir. Só eu posso ser mulher para ele. Isso aí é só você. Só você pode ser marido, esposa para o seu cônjuge. Só você pode manter seu corpo saudável. Pode pensar. Só você pode cuidar da sua saúde. Não adianta. As mulheres até tentam carregar os maridos para o médico, né? As mulheres ficam, marido, tem que ir para o médico, tem que fazer exames, tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar. Não adianta, esquece. Esquece seu marido. Você não é mãe dele, não. Larga ele para lá. Quer ficar gordo, barrigudo, larga. Quer adoecer, deixa. Cuida de você. Cuida da sua saúde, sabe que isso só você pode fazer. Se você, homem, não quiser cuidar de você, problema seu. E você, mulher, também não quiser cuidar de você, problema seu. Porque de mim eu vou cuidar.
Entende o que eu estou dizendo? Só você, mas tem gente que esperando que alguém pegue na mão e carregue ele para fazer as coisas. Não vai acontecer. Somente eu posso me desenvolver espiritualmente. Ninguém pode fazer isso por mim. E o que mais as pessoas a gente vê churumingando. E eu vou falar mais sobre isso depois. Ninguém cuida de mim. Quando se fala de discipulado 1 a 1, né, eu lembro quando o Eibe foi na nossa igreja, ficou todo mundo assim maravilhado. 1 a 1, discipulado. Ai, pastora, nós vamos começar o discipulado 1 a 1. Eu falei, nós vamos fazer uma caminhada, uma transição para isso. Ai, não vejo a hora de saber quem vai cuidar de mim. Eu falei, achei que você ia perguntar para mim quem que você vai poder cuidar. Mas as pessoas hoje estão com síndrome de coitadinho de mim. Finalmente, a vida inteira, nunca ninguém cuidou de mim. Estou aqui nessa igreja ralando, ninguém cuida de mim. É só reunião para tratar de relatório. O pastor só pergunta de números. E o pessoal só fala de alvo. E que tem que ir vir nisso, vir aqui, mas ninguém cuida de mim. Acontece isso aqui, pastor? Já não sei, né? O que eu mais escuto é líder chegando para mim falando isso. Pastor, ninguém cuida de mim. Mas eu quero dizer que só você pode cuidar de você espiritualmente. Ninguém pode fazer o que só você pode fazer. Precisamos uns dos outros, sim, para nos estimularmos. Mas mudar meu coração, o outro não tem esse poder. Trazer a transformação que eu preciso, só Deus e eu vamos viver isso. Essa pessoa que você fica chorando, querendo que ela cuide de você e que você... Alguns justificam que largaram a liderança porque ninguém cuidou dela. Vai continuar pobre, fraco, doente, sem gozar de tudo que Deus tem. Eu sou da Lagoinha e eu sou ligada direto ao pastor Márcio. Quem o conhece, ele é um homem elétrico. Ele nunca vivenciou a questão como a videira, que nasceu como aqui, de cero, discipulado. Então, a reunião dele é muito legal, porque né, aqui tanto de gente, ele fala, gente, não fala muito. Ele é um pai. Se eu falar, pastor, preciso conversar com você, ele me recebe. Mas ele não me acompanha diariamente. Ele não está ali ouvindo meus problemas e minhas necessidades. Mas ele é um pai. Se eu precisar, eu vou nele. Mas eu vou assim, umas 2 vezes no ano. E eu não sucumbi. Porque eu dependo do meu tempo com Deus. Ele é a minha fonte. Então, meu líder, se o seu povo está reclamando que você não dá assistência para ele, ensine-o a fazer devocional. Ensine-o a buscar Deus sozinho. Ensine-o. É interessante que até lá fora, no mundo secular, as pessoas estão atinadas para isso. A minha filha faz faculdade na Federal e ela faz educação física. Um professor dela falou assim, olha, nós estamos vivendo uma era de gente milindrado. De gente que qualquer coisinha fica dodói. Mas comigo é assim, a aula é assim, assim, assim. Se não fez, sinto muito. Ponto cortado, não vai passar. E não vem, o professor não me entende. Eu não para com essa síndrome. Síndrome de milindre. Eu falei, ele falou isso na escola? Ele é ímpio? Tem certeza que ele não é pastor? Porque parece que na igreja a gente está cheio de gente milindrada. Um povo que qualquer coisinha fica dolorido. Você não pode chamar a atenção da irmã por causa de uma roupa, de um relacionamento, de uma atitude. Milindre. Não quero mais ficar debaixo da sua liderança. Só para terminar aqui, depois eu volto continuando. Eu estava conversando com a moça e eu fiquei horrorizada. O líder dela chamou atenção, porque ela estava fazendo um procedimento de aula que não era o padrão que a gente tem estabelecido. Depois ele foi falar outra coisa e ela desacatou. Você quer mandar em mim? Você quer dizer? Aí eu falei, não, misericórdia. Né? Ele me contando. Mas o pior veio depois. Como é o casal, que é o superintendente, então ele acompanha o marido e ela acompanha a esposa, ela pegou, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, falando assim, a partir de hoje não sou mais da sua liderança, esse povo que eu estou dando aula não é seu, e eu não aceito isso que fale assim comigo, fui. Em resumo, né? Eu falei, gente, não estou acreditando que eu estou lendo isso aqui. E uma supervisora escrevendo isso. Aí falei com a minha superintendente, falou, ela nunca esteve com você. Ela não tem aliança com você. Porque ela não teve o mínimo de consideração de olhar nos seus olhos e conversar do que tinha no seu coração, dar chance de arrependimento e de mudança de atitude. Não teve brio para isso. Mas quando ela vir conversar comigo, eu quero conversar com ela. Cheguei no domingo de manhã, eles tinham marcado uma reunião, estavam lá as líderes, a superintendente de um lado, ela do outro. Quando eu abri a porta, parecia a Terceira Guerra Mundial. Fechei a porta, pensei 2 vezes, voltei de novo. Eu falei, olha, como vocês duas estão acertando aí as situações, eu quero carregar todas as líderes para outra sala.
Peguei as 6 líderes, levei para outra sala. Ele falou, olha o problema, vão orar. E oramos, e ali eu fiquei, orei, ministrei, ouvi cada uma, fiquei ali caladinho, escutando. E deixei as 2 lá. Passou, marquei, falei, eu quero conversar com você. Aí ela foi lá. Eu orei, jejuei, falei, Deus dá graça e sabedoria, porque a vontade dá uns cocão, né? Mas eu falei, Deus, eu não quero perder essa ovelha. Mas eu estou chateada com ela. Me ajuda a conter e fazer o que o Senhor faria no meu lugar. E aí, refletindo e pensando, e até pontuando, foi tão lindo. Quando eu conversei com ela e pude mostrar para ela que ela tinha toda a razão de não concordar com aquilo. Estava coberta, mas ela tinha perdido a razão pelas ações dela. E ali nós fomos conversando. Eu falei, você concorda comigo? Levei ela a pensar, levei ela a refletir, levei ela a avaliar. Eu falei, me fala você, como você gostaria que fosse? As suas líderes. Quer dizer que o líder fala e você corta o pescoço dele? Se você falhar com as suas líderes, eles vão cortar seu pescoço. E eu vou te confessar, se os meus líderes cortassem o meu pescoço porque eu falei com eles, não tinha ninguém comigo. Mas eles não me julgam por uma ação. E eles me dão chance de arrependimento. Abre para o diálogo. E fazemos o que a Bíblia ensina de Mateus 18. Você fugiu de Mateus 18. Você fugiu dos princípios de Deus. Você o está acusando e ele agiu errado. Mas você está perdendo a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para corrigir o irmão para ele agir certo daqui para frente. Você mesmo está falando, agora ele vai assumir uma outra liderança maior. Que perigo, ele faz isso com outras pessoas. Perigo, e você é cúmplice com ele. Porque se você não corrige, sabe que ele pode fazer isso, e você não o exorta, você está junto com ele cometendo essa falha. Não, pastor. Eu falei, Você vai fazer o que a Bíblia manda? Vai conversar com ele, o que ele errou, levar ele a se arrepender e mudar de atitude? Pastor, isso é duro, mas eu te dou 2 semanas para você orar, buscar e conversar. E resolver. A Bíblia diz que Jesus quer que a gente seja um. Como seremos um? Se qualquer coisinha eu corto o pescoço do meu irmão, acabou para mim. Quero mais. Na nossa igreja estamos esse ano refletindo sobre o ano da comunhão. Trabalhando na unidade. Eu falei, você não está percebendo os testes? Estamos sendo testados no amor, na unidade. E essas situações veio para testar você, sua tolerância, sua compaixão. O seu andar mais 1 milha. Ou você quer ficar achando que você tem razão e não quer se dar o trabalho do confronto. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus nunca fugiu de confronto. Ele ia de frente para ele. Ele ia de frente para o confronto. E nós? Fugimos dos confrontos? Não vou mexer com isso não. Mas Jesus não quer isso. E graças a Deus, essa jovem se arrependeu, reconheceu o erro, está na reflexão, se abriu e desarmou. Todo o quadro foi desfeito. Sabe, meus queridos, Deus quer conduzir a gente a ir além nas nossas capacidades de influência positiva nesse mundo. Somos limitados em muitas coisas, mas tem uma coisa que a gente nunca é limitado, no conhecer o Senhor. E de agir segundo Ele deseja, na nossa intimidade com Ele. Amém? Bem, tem que passar a palavra para o meu colega. Eu queria que a gente ficasse de pé e que você pudesse orar junto comigo. Quero trabalhar mais tarde falando de criatividade, nós vamos estar fazendo uma dinâmica. Mas não tem como falar de criatividade se tudo que você vai criar não vier do próprio Deus. Se não for Deus que te der a capacidade para isso. Se naquela época, quando Salomão foi construir o templo e Davi recebeu de Deus orientação, Davi, não vai ser você que vai construir o templo, mas eu vou levantar homens dotados de habilidade, dotados de sabedoria, para que possam trabalhar cada elemento da construção do templo. Eu vou fazer isso. Se Deus mandasse naquela época aqueles homens construir um iPhone, você acha que eles conseguiriam construir um iPhone naquela época, se Deus mandasse? Sim ou não? Quem acha que sim? O público está dividido. Quem acha que não? Quem não acha nada? A maioria. Vocês estão com medo. Pensa bem no início da pergunta. Se Deus mandasse aqueles homens construir um iPhone, se Deus mandasse, eles teriam condição ou não? Porque Deus mandou.
Humanamente falando, naquela época, sem todos os recursos que a gente tem hoje, não teria, mas Deus ia fazer brotar fio, sei lá, tudo que precisa para que aquilo fosse feito. Porque é Deus que manda os recursos, é Deus que manda a habilidade, é Deus que dá a sabedoria. E se nós queremos fazer mais para Deus, ir além com as nossas células, avançar naqueles lugares que a gente ainda não sabe como, você pode ter certeza, Deus já tem tudo reservadinho. E Ele está falando, eu só estou esperando uma mente, um coração que sabe destravar isso. E isso vai vir a partir dessa intimidade. E nós vamos ver como que isso funciona, então, na prática, na aplicação, para desvendar esses recursos de Deus, para a gente ir muito mais com Ele. Amém? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por saber que não existe mistério para irmos além, Pai. O mistério está no Senhor. E o Senhor revelou para a gente. Então já não é mais mistério. O Senhor já se revelou como fonte de tudo de que a gente precisa, Pai. Oh, Deus, cresça, Deus, que cresça dentro de nós uma fome desesperada por intimidade a sós com o Senhor. Sabe aquela coisa que ninguém falou nada, ninguém me ensinou. Eu ouvi de Deus, eu ouvi dos meus tutores que estão ali na Bíblia prontos para me ensinar. Eu e o Senhor, Pai. E eu fico ansiosa para saber o que o Senhor quer me revelar. Oh, Deus, como tem sido tão precioso, Pai. E às vezes no fim do dia eu já estou assim, que bom, daqui a pouco eu vou levantar cedo e vou poder de novo me renovar no Senhor. Ouvi-lo de uma forma com tempo. Ai, Deus, isso é maravilhoso. Deus, que os teus filhos, que têm buscado um renovo, um vigor, para ir além, para continuar com as suas células, Pai. Ah, Deus, que possam se voltar para essa intimidade, Pai. Ah, Deus, eu os abençoo. Para que tudo que o Senhor quer revelar-nos, Deus, e nos dar, não fique bloqueado, Deus. Mas encontre espaço em nós. Encontre espaço, porque nós estamos dando espaço para isso acontecer, Pai. Oh, Deus, eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.